Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, com o tema Nosso Projeto de Vida e Reencarnação. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, é uma alegria muito grande poder estar novamente com você, para podermos refletir sobre nós mesmos. Isso mesmo, sobre nós. Nesse momento, a pessoa mais importante e o nosso projeto mais importante que temos em mãos. Por vezes nós temos esse desejo de uma interferência imediata em certas coisas do mundo, esquecendo do papel principal que nos compete: nos ajustar, nos entender e nos aprimorar. Para isso, nós trouxemos na noite de hoje algumas reflexões a respeito do nosso projeto de vida diante da reencarnação. Para tanto, eu gosto de fazer algumas digressões com relação a algumas coisas que a nossa ciência, o nosso conhecer, a nossa filosofia tem nos trazido. Dentre elas, é a razão da vida. E aí, ao invés de eu trazer respostas, eu vou trazer cogitações para todos nós. Diz uma lei aceita nos campos da física, da biologia, de todas as partes que estudam a vida e a complexidade universal, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas aí eu trago comigo algumas questões anteriores. Será que não se cria absolutamente alguma coisa do nada? Se não existia alguma coisa antes que Deus desse o primeiro impulso à vida, de onde vieram as coisas? Não é? Então parece-me que o próprio universo é a razão do esforço da onde não existia nada, pela vontade de Deus, e tudo foi criado. Pelo menos esse é um resumo muito prático que nós trouxemos para todos nós, porque atualmente é a capacidade que todos nós temos de conduzir o nosso pensamento no sentido de entender o papel que nos compete no universo e na vida. E aí, dentro do processo do universo, e a gente falou de vida já algumas vezes, surge a vida. E aí nós perguntamos para nós: e qual o propósito da vida? Tentar dar uma resposta justa a tudo isso, para mim parece um tanto quanto pretensioso, pelo menos da minha parte, que não tenho conhecimento para isso. Mas se a vida é um projeto de Deus, talvez nós não conhecemos a sua finalidade, aonde ela vai nos levar. Por enquanto, o que nós compreendemos e que todos os benefícios através dos esclarecimentos vêm nos trazendo, é de que todos nós estamos aqui por um ato de amor. Um amor que talvez nós não compreendamos profundamente, porque confundimos isso com o nosso sentimento imediato do sentir das nossas sensações. E aí a gente começa a cogitar que se Deus, no benefício do seu amor, resolveu dar a vida a tudo que existe, Ele fez com o propósito de cada um de nós receber esse presente e tomar conta desse presente. Todo mundo pode falar assim: não, mas Deus conduz, sem dúvida nenhuma. Conduz numa grande, não expectativa, mas na sua plena sabedoria, se podemos nos exprimir assim, Ele nos coloca num determinado caminho para nossa construção pessoal. Desde os primeiros movimentos em que somos assistidos por diversas inteligências, supremas inteligências que fazem parte da natureza, nós recebemos o sagrado papel de construir a nós mesmos. E essa construção vem da simples manifestação do princípio básico que nós chamamos dentro do Espiritismo como o princípio vital. O princípio que vai dar um movimento lá do atômico para
começar no biológico e no espiritual. Nós começamos, através de simples movimento, trazer para nosso entendimento espiritual a construção de nós mesmos. E aí nós nos ancoramos num livro muito bonito do Leon Denis, que fala a respeito do problema do ser, do destino e da dor, que fala que a construção dos nossos espíritos não se faz de uma única vez e da noite para o dia, mas das noites e dos dias distantes do processo de nossa evolução. Numa obra clássica que diz ser uma apostila do plano espiritual, o espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, indica que ali o princípio inteligente começa a se movimentar e vai gastando alguma coisa entre 1,5 bilhões de anos para poder erguer esse que somos nós, o ser humano, o princípio do homem. Durante todo esse processo, durante todos esses anos, nós vamos passando por diversos estágios em que nós vamos conhecendo o movimento, decorando o movimento, e o movimento vai nos levando a ter contato, e o contato vai desenvolvendo os nossos sentidos vão construindo as nossas sensações. E as nossas sensações começam, de certa maneira, construir para as nossas almas decisões. Exatamente. Essa sensação é boa, eu quero repetir. Essa sensação não é tão boa, eu quero evitar. Essa sensação é muito ruim, eu não quero. E a partir daí, eu vou jogando com a natureza através daquilo que é a base elementar da construção do espírito na matéria, que é o tato, as sensações que vão me dando as preferências, as minhas escolhas primárias, e dessas escolhas primárias as sensações vão construindo os nossos sentimentos, os nossos sentidos maiores. E as nossas experiências de passar daqui para lá, no crescimento tanto no plano corporal, no plano biológico, como no plano espiritual, nós, espíritos, vamos adquirindo todo um cabedal de conhecimento, de movimentos e de entendimento para a vida. Acontece que durante todo esse processo de construção de nós mesmos, nós vamos enfrentando, de certa maneira, nessas escolhas, as nossas preferências e os nossos cuidados. Nós vamos aprendendo, observando para a natureza, juntamente com a inspiração que vem dos nossos amigos espirituais, que até hoje influenciam em nossas vidas as diretrizes para a construção daquilo que nós vamos chamar daqui para frente como a nossa razão de existir. Então, o que a gente começa a perceber é que o movimento do qual nós falamos de idas e vindas, nós vamos dar o nome de reencarnação. E aí nós sabemos que temos muitos dos nossos outros irmãos de outras filosofias, de outras correntes cristãs, por que não dizer assim, que não acreditam no processo da reencarnação. E eles devem ter seus motivos para isso. E devem ter as suas defesas, seus argumentos com relação a isso. E cabe a nós também conhecer os nossos. E debatemos isso dentro do nosso ambiente espírita. E não no sentido de absolutamente convencer alguém que esteja de fora. Se você está assistindo isso pela primeira vez e ouvindo falar sobre reencarnação, nós começamos a colocar para nós mesmos, na construção da nossa razão, do nosso sentimento maior de amor, de que se Deus, e Ele é bom, justo e misericordioso, Ele não nos colocaria ou não nos criaria, porque é dele o nosso projeto, fadados à destruição, por termos cometido determinados enganos, por termos lançado mão de determinados erros, práticas não tão heterodoxas, ortodoxas, ou que se quer que seja que chamemos isso, não acertadas, porque elas foram construídas ainda pela nossa razão primária. Baseado em tudo isso,
em que muitos acreditam que não, aquele que erra não merece qualquer tipo de chance, nós começamos a abraçar os conceitos de Jesus, em que ele pergunta para nós, os homens, qual pai que o filho pede pão, ele dá uma pedra? Qual filho que pede peixe e o pai dá-lhe uma serpente? Se nem nós que somos maus fazemos isso com os nossos filhos, que dirá Deus que é bom, santo e justo que está nos céus? Será que Ele nos daria alguma coisa diferente? Será que Ele não nos proporcionaria uma oportunidade nova de nós nos refazermos, de nós repararmos os nossos erros? E como endosso de tudo isso, nos dias de hoje, qual de nós que temos o papel de pais, de irmãos, de parentes próximos, dos filhos, das amizades, não trabalhamos continuamente no sentido de fazer com que eles possam construir a sua maneira, mas com correções, a felicidade e um futuro melhor? Será que nós guardamos dentro de nosso coração uma misericórdia maior do que a de Deus, nosso Pai? Certamente não. A razão e o coração se recusam a aceitar esse tipo de posição. E é por isso que o processo da reencarnação, que é dado em todos os momentos da vida biológica, ela obedece uma dinâmica pautada em cada biosfera de cada planeta que lhe pertence. A que nós parcialmente conhecemos é que se encontra aqui, no nosso planeta, nessa escola maravilhosa que nós frequentamos. Aqui nós ainda convivemos e temos o prazer de conviver com manifestações primárias da vida, que vão desde os micróbios, dos vírus, das bactérias, mostrando ali o encadeamento dos movimentos biológicos que vão se desenvolvendo e vão migrando, não exatamente aqui no nosso orbe mais, mas muitas vezes se utilizando de outros orbes para poder fazer o seu desenvolvimento. Não existe da nossa parte o conhecimento de uma escala lógica dizendo que depois que você foi um escorpião, você passa a ser um peixe, depois que você foi um peixe, você passa a ser uma tartaruga, e depois de uma tartaruga você passa a ser uma lagartixa, e aí, sequencialmente, a gente vai seguindo. Não conhecemos essa linha ainda, porque embora nós nos prendamos na aparência, no tônus, no desenvolvimento, na movimentação de determinadas espécies, nós esquecemos que o elemento a ser educado em todos esses quadrantes da vida se referem ao espírito. Aquela parte ainda que nós não conseguimos, nem todos nós, é claro, enxergar diretamente como um ser em educação. A matéria ainda é fator preponderante na educação de todos nós. São as chamadas as dificuldades da vida que vão trazer de nós a iniciativa dos esforços e o aprimoramento das nossas inteligências. E aí nós vamos encontrar numa passagem do Antigo Testamento, na parte da Gênese, em que diz ali que Deus, quando começou a vida na Terra, Ele implantou todas as criaturas e depois foi lá e colocou o homem. Depois colocou uma parceira para ele, né? E dali se formou o primeiro casal, num mito histórico, alegórico, espiritual e educacional para todos nós. E o que a gente vai perceber é que num determinado momento, aquelas pessoas, os espíritos sábios que construíram essa mitologia, colocam ali que então chega um dia que Deus fala para o homem, olha, você pode fazer absolutamente tudo aqui, mas não coma daquela árvore, o fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento. Isso é intrigante. A árvore do conhecimento? Sim. Porque a partir da árvore do conhecimento, nós começamos a pensar, a discutir as razões da própria vida. Nesse momento, nós começamos, de certa forma, a atingir aquilo que nós chamamos
da busca da maturidade de nossas inteligências e de nossos espíritos. É claro que atribuído sempre a indicação de que a mulher foi a primeira a comer o fruto. E parece que isso é verdade, porque intuitivamente a mulher está à frente do homem no que diz respeito à percepção de certas coisas da vida. São estágios em que nós, na qualidade de espíritos, ora passamos como homem, ora como mulher. Porque os atributos, a forma de pensar, a forma de construir os raciocínios e os sentimentos são diferentes nesses estágios da vida espiritual. Então elas são complementares. E como é que a gente vive isso? Saindo de um corpo, fazendo um estágio de migração, passando a viver numa outra condição. Esse processo é um dos capítulos da reencarnação. E aí você pode falar, então o que você está dizendo é que tudo que se movimenta em termos biológicos, em que mostra uma manifestação de vida, é um princípio que vai passar pelo processo da reencarnação? A resposta é sim. Tudo se move no sentido do progresso. Uma frase de Jesus, que às vezes fica solta, é de que não sabeis vós que dessas pedras Deus pode fazer os homens? Tudo isso é indicativo que tudo se passa num processo de progresso, permeando todos os quadrantes da nossa natureza. E diante disso, o que nós viemos consertar? Porque conforme nós vamos passando para aquele campo das sensações, campo das emoções, nós vamos construindo, de certa forma, a repetição dos nossos prazeres. E os nossos prazeres vão desde o se alimentar, o matar a sede, até o processo de encontrar parceiros, amigos, para poder construir alguma coisa em conjunto. É claro que nesse processo de aperfeiçoamento dos nossos sentidos e sentimentos, a sobrevivência é alguma coisa que nos pede esforço, que nos pede às vezes determinadas atitudes muito mais ligadas ao campo da animalidade do que ao campo da humanidade. E nesse processo é que a gente percebe que para nós ainda existe um esforço muito grande no sentido de fazer com que nós nos tornemos realmente espíritos humanizados. Nossa, mas que coisa complicada é essa? E é uma tecla que vem se batendo sempre no passar de todos os séculos, através das filosofias, dos mitos, dos aprendizados que vão deixando para todos nós. Para quem consegue, às vezes, visitar a chamada mitologia grega, nós vamos encontrar ali a figura mitológica do Minotauro. O Minotauro é descrito como um ser que tem o corpo de homem, mas a cabeça de um touro, e que se alimenta da carne humana. O que quer dizer isso? Significa que, embora tenha a aparência de um homem, os seus pensamentos ainda são voltados pela parte de violência primária, e que sua satisfação e a construção dos seus prazeres se dá muitas das vezes pela dor e o sacrifício dos outros. Por isso que ele tem que viver muitas vezes preso num forte labirinto, que é o labirinto das nossas atitudes negativas, do nosso pessimismo, do nosso egoísmo, da nossa individualidade mais apegada às coisas, da nossa equação de que a nossa felicidade vai depender muitas das vezes da dor do semelhante. É isso. É nesse tempo que nós começamos a abençoar muitas das vezes, que nós chegamos no processo da reencarnação, no sentido de poder, com todas essas passagens que nós fizemos, construir algo novo dentro de nós, no sentido de nos justificar como homens, como espíritos humanizados. Se nós fôssemos receber, por exemplo, a visita de um ser extremamente evoluído que viesse fazer uma pesquisa sobre as espécies aqui na Terra e encontrasse com cada um de nós e perguntasse: o que é você?
como nós responderíamos? Primariamente, eu não falo assim, eu sou um homem, ou eu sou uma mulher, ou eu sou um ser humano, não é? E quais são as características de vocês, da sua espécie de ser humano? Aí nós falaríamos, nós governamos o planeta, nós somos os seres mais inteligentes que temos aqui na natureza, nós somos os construtores das civilizações, nós somos fraternos, nós somos bons, nós somos filhos de Deus. E aí talvez ele perguntasse para todos nós, mas por acaso as atitudes justificam tudo isso que você me disse? Baseado nisso, é que nós entendemos como é importante a nossa dedicação de entender o nosso projeto de vida, o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui no sentido de conquistar elementos suficientes para podermos avançar no que diz respeito ao progresso no universo. Para isso, é necessário nós assumamos responsabilidades. Muita gente pode dizer assim, quais seriam essas responsabilidades? Bom, essas responsabilidades, além do progresso de conquistar novas inteligências, novas capacidades, também se prende ao fato de nós consertarmos aquilo em que nós colocamos a força inadequada do nosso egoísmo, das nossas pretensões, do nosso imediatismo. Por vezes nós vamos falar assim, que nós ferimos os outros, sem dúvida nenhuma, mas muitas das vezes foi sem querer. Mas sem querer também dói. Sem querer também machuca. Sem querer também amassa. Sem querer também quebra. Sem querer também derrama. E para tudo isso, nós temos que nos colocar à disposição no sentido de consertar, de adequar. E nós nos reunimos, muitas das vezes, aqueles que mesmo no processo do sem querer, nós causamos a dor. Quando nós fazemos isso, baseado no consumo daquela fruta da árvore da inteligência e da sabedoria, do conhecimento, que nós agimos com o verdadeiro propósito de magoar, de ferir, de subtrair algo de alguém ou de alguma coisa. Sempre no sentido do dolo, no sentido de fazer com que doa realmente nas pessoas. E esse processo chama de todos nós a responsabilidade do cuidado. Porque numa das grandes etapas que nós vamos enfrentar em nossas vidas, lá para frente, como já fazemos nos dias de hoje, primariamente através dos nossos grupos familiares, é de cuidar de um grupo maior de pessoas, de civilizações, de países, de territórios, de planetas, porque é uma sequência da evolução do espírito no que diz respeito à construção em conjunto com Deus, porque acreditamos imediatamente ser essa a proposta mais próxima, o objetivo mais próximo que nós temos a ser alcançado. E como fazer isso? De uma única vez. É onde nós começamos a perceber que as nossas inteligências, os nossos sentimentos têm que ser trabalhados adequadamente. A nossa inteligência tem que ser direcionada sempre no sentido do progresso, do saneamento, enfrentando todas as dificuldades que existem na vida, o saneamento do nosso planeta, o entendimento da dinâmica de como ele funciona, para que nós não fiquemos em determinados lugares inadequados, não venhamos a nos expor a determinadas matérias letais à vida, para que nós possamos nos educar no sentido de nos desarmar, de não querer possuir nada nem ninguém, porque são esses hoje talvez os grandes flagelos de que nós nos assenhoramos, que são necessários que nós retiremos de nossas vidas. Conseguimos fazer isso de forma imediata?
Tomemos como exemplo os dias de hoje, em que nós temos tantos esforços, tantas dificuldades ainda para ganharmos o nosso pão, para construirmos a nossa família, para não criarmos dissensões na sociedade. Mas mesmo assim nós convivemos com grupos diferenciados de inteligências e de sentimentos, que estão buscando, como nós, um patamar diferente de viver. E essas diferenças, por vezes, provocam para todos nós choques culturais, emocionais e de vida. Esse processo todo é que vai responder para cada um de nós em que estágio nós estamos. E se nós ainda fizemos as escolhas baseadas somente naqueles em que nós temos preferências de favorecer, significa que nós ainda temos que dar uma volta maior, no sentido de transformar tudo aquilo que nós podemos classificar como nossos inimigos, como processos educacionais e de revisita dos nossos conceitos. Quando Jesus coloca a frase amai os vossos inimigos, e muitas das vezes isso entra num profundo debate de que nós temos que trabalhar isso de forma diferente, que ninguém é obrigado a amar ninguém, é porque só um estágio primário de admitir que a gente tem dificuldades ainda de dar esse passo à frente. Porque somente lá na frente, quando nós conseguimos realmente integrar todos esses nossos dissabores, esses nossos desamores na vida, é que nós alcançaremos o entendimento de que realmente nós estamos caminhando no sentido da luz. E não se faz isso de uma única vez. Nós precisamos de amparo, de entendimento, e é por isso que Deus presenteia a todos nós com a contínua fonte da vida, num processo de ida e vinda, num balé maravilhoso, do qual nós chamamos de vida, e que conta com o processo sagrado da reencarnação. Por isso tudo, nós devemos agradecer a Deus, a Jesus, o benefício do esclarecimento, para nós podermos nos recalibrar com relação ao nosso papel na vida. Divido com vocês as minhas reflexões. Espero que vocês também tragam logo a de vocês para contribuir para o nosso encaminhamento para um mundo melhor. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.